O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem tinha se casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que eu vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me deis agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela o entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje o evangelho que nos é proposto na liturgia aparece aqui de forma bem clara, a figura de Herodes, de Herodíades, a esposa também de Herodes, e João Batista, já no final praticamente da sua missão, afinal ele é morto na cena de hoje, mas algo me salta aos olhos e me chama a atenção nesse texto. Primeiro, que Herodes, ele tinha João preso em cativeiro porque gostava de ouvi-lo, gostava das suas meditações, gostava de tê-lo por perto, porque sabia que João tinha algo transcendente, tinha algo divino, diferente das outras pessoas que Herodes não conseguia ter. Só que João Batista, mesmo tendo ali Herodes, sendo ele um rei, um imperador, seja o que for, uma pessoa poderosa, um rei poderoso, João Batista não se coloca em uma posição de medo, João Batista aponta para Herodes e fala: olha, você está errado, não é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Ele já estava em cativeiro, preso por Herodes, e ainda coloca o dedo praticamente na cara dele e fala: você está errado. Então a mulher com que Herodes casou, Herodíades, tinha ódio de João. Por quê? Afinal ela estava numa posição de poder, casada com o rei. Então Herodes, ele tinha medo de João Batista também. Ao mesmo tempo que ele apontava o dedo na cara de Herodes, ele tinha medo, porque sabia que ele era uma pessoa boa, santa, justa. Mas, em nenhum momento, mesmo ali no seu cativeiro, na sua prisão, João Batista teve medo de anunciar. Isso é importante que nós tenhamos em mente, irmãos. Nós somos colocados diante de provas todos os dias que nos fazem pensar se falamos de Deus ou não, que nos fazem pensar se guardamos a nossa fé ou se
tornamos-la pública. E é importante que, mesmo nos momentos até que nos perseguem, nós não abrimos mão da verdade. É a verdade que determina quem nós somos. E através disso, ele aponta esse dedo e isso traz consequências. Abraçar a verdade na nossa vida sempre vai trazer consequências, sejam elas boas ou ruins. Boas porque é quem nós somos, é o amor de Deus, nós precisamos ser homens e mulheres, pessoas da verdade, enquanto os filhos das trevas são da mentira. Mas sempre estar do lado da verdade, do amor de Deus, pode nos trazer consequências como perseguições, injúrias, falta de empatia, até mesmo a morte, como foi o caso de João Batista, né? Que por não abrir mão da verdade de Deus, de anunciar o reino dele, acabou também sendo morto numa jogada de ciúme, de inveja, de raiva, simplesmente por ter dito a verdade. Se algo podemos tirar desse texto de hoje, bem bonito e importante, é sermos fiéis à nossa missão sempre. Se colocarmos numa linha geral, a missão de João Batista era preparar o reino de Cristo. E ele prepara o reino de Jesus até mesmo morrendo, porque ele não abre mão da verdade e não abre mão da fé. Nós precisamos ter a coragem de João Batista, ainda que estejamos encurralados, dizermos que amamos a Deus e condenarmos aquilo que não é dele. Que tenhamos hoje um coração como daquele homem que amava tanto a Deus, que até mesmo no cárcere não abriu mão de quem ele amava. Levanta-se Deus pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que vos odeiam. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.